Olá pessoal, retornando ao bloco 2 sobre o artigo 5º da Constituição Federal, vamos falar agora dos princípios do direito penal e da pena, anterioridade e legalidade. Inciso 39. Este é o pilar do direito penal moderno. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem a prévia cominação legal. Impede a criação de crimes retroativamente e exige que as condutas proibidas e suas respectivas sanções sejam claras e previstas em lei. Irretroatividade da lei penal. Inciso 40. A lei penal não pode retroagir no tempo para prejudicar o réu. A única exceção a essa regra é quando a nova lei, de alguma forma, acaba beneficiando o réu. Regras para crimes graves. A Constituição determina que crimes como tortura, tráfico de drogas, terrorismo e os definidos como hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Além disso, a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático é considerada crime inafiançável e imprescritível. Personalidade e tipos de pena. Consagra-se o princípio de que a pena não pode passar da pessoa do condenado. No entanto, o texto estabelece uma exceção crucial: a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens pode ser estendida aos sucessores, até o limite do valor do patrimônio transferido. A lei prevê penas para privação de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão de direitos. Penas proibidas. O texto constitucional veda expressamente as penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e as penas cruéis. Direitos do acusado e do preso, devido processo legal e direitos correlatos. Ninguém será processado senão pela autoridade competente e privado de sua liberdade ou bem sem o devido processo legal. Aos acusados, em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, em uma conexão direta à presunção de inocência, segundo a qual ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado, serve de fundamento para a regra de que são inadmissíveis as provas obtidas por meio ilícitos, pois o ônus da prova recai inteiramente sobre o Estado. Direitos do preso. A prisão só pode ocorrer em flagrante delito ou por ordem judicial escrita e fundamentada. A prisão deve ser comunicada imediatamente ao juiz e à família do preso, que tem o direito de permanecer calado e de ter assistência de advogado. Este último, um direito instrumental da presunção de inocência. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, e a prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada. Garante-se a liberdade provisória quando a lei a admitir. A prisão civil por dívida é vedada, com exceção do devedor de pensão alimentícia e do depositário infiel. Adicionalmente, a pena deve ser cumprida em estabelecimentos distintos conforme a natureza do delito, idade e sexo, com respeito à integridade física e moral do preso, e às presidiárias devem ser asseguradas condições para permanecer com seus filhos durante a amamentação. Vejam aqui que na nossa apresentação nós deixamos a parte depositário infiel em destaque, porque anteriormente, antes das alterações que vieram posteriormente, era somente a exceção à prisão por pensão alimentícia. Hoje nós temos também a figura do depositário infiel. Então, no aspecto civil, por dívida é vedada, exceção o devedor de pensão alimentícia e o depositário infiel. Isto é importante observar, porque é possível que seja matéria de prova. Remédios constitucionais, garantias. Aqui nós temos o kit de primeiros socorros da cidadania. Ferramentas para proteger os direitos quando violados. O habeas corpus pensa em abrir o corpo, protege a liberdade de locomoção. Habeas data, abrir a data, garante o acesso a informações pessoais e a correção de dados.
Mandado de segurança protege direito líquido e certo contra ação de autoridade coatora. No caso, ela descumpriu uma regra. Geralmente, em concursos públicos, nós temos o edital. O edital é um contrato entre as partes. E houve descumprimento do edital, então cabe o mandado de segurança nesse sentido. A ação popular é qualquer cidadão pode anular ato lesivo ao patrimônio público ou ao meio ambiente. É promovido pela ação popular. Então, acesso à justiça e remédios constitucionais. A Constituição não se limita a listar direitos, ela também fornece ferramentas processuais diretas e eficazes, os remédios, para que qualquer cidadão possa defendê-los contra atos ilegais ou abuso de poder do Estado. Esses instrumentos garantem o quê? Que os direitos não sejam apenas declarações formais, mas prerrogativas concretas e exigíveis. Então, teremos aqui agora um enunciado melhor sobre os remédios constitucionais, o habeas corpus. Guardião da sua liberdade de ir e vir. Ponto-chave: o habeas corpus é uma ação gratuita ao remover a barreira financeira para a defesa das liberdades. A Constituição assegura que o acesso à justiça seja uma garantia para todos e não apenas um privilégio. Enquanto o habeas corpus é o guardião da liberdade física, o que acontece quando o direito ameaçado não é o de ir e vir, mas outro direito igualmente claro e incontestável? Para isso, nosso kit de primeiros socorros oferece outra ferramenta, o mandado de segurança. Então, para que serve o habeas corpus? Para proteger o seu direito de ir e vir e permanecer. Ele é usado sempre que alguém sofrer ou estiver ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por uma ação ilegal ou com abuso de poder. Quando usar? Exemplo prático. Imagine que alguém foi preso de forma ilegal, sem motivo claro ou ordem judicial. O habeas corpus pode ser usado para pedir a libertação imediata desta pessoa. Mandado de segurança. Para que serve? Para proteger um direito líquido e certo, que não seja amparado por habeas corpus ou habeas datas. Ele é acionado quando uma autoridade pública ou até mesmo um agente de empresa privada, no exercício de uma função pública, como o diretor de uma universidade particular, age com ilegalidade ou abuso de poder. Líquido e certo significa um direito que pode ser comprovado de imediato com documentos sem a necessidade de uma longa fase de provas. Um candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, tem seu direito de nomeação negado sem justificativa pela administração. Ele pode usar o mandado de segurança para garantir sua nomeação. O que é o mandado de segurança? O escudo para direitos não protegidos por HC ou habeas datas. Existe também o mandado de segurança coletivo, segundo a Constituição. Partidos políticos, sindicatos e associações legalmente constituídas e em seu funcionamento há pelo menos um ano podem usar essa ferramenta para defender os direitos de seus membros. Pense nisso como uma ação de atacado. Em vez de 100 associados entrarem com 100 ações individuais pelo mesmo motivo, a associação entra com uma única ação em nome de todos, economizando tempo e recursos. O mandado de segurança protege direitos claros que já existem. Mandado de injunção. A ferramenta contra a omissão do Estado. Às vezes o problema não é uma ação ilegal do governo, mas sim a sua inércia. É para combater a omissão do poder público que serve o mandado de injunção. Se o mandado de injunção combate a omissão do Estado em legislar, o habeas data nos protege de outra forma, garantindo o nosso direito de acessar e controlar as informações que o próprio Estado e outras entidades de caráter público mantêm sobre nós. Para que serve? Ele é usado quando a falta de uma lei ou norma reguladora impede que um cidadão exerça um direito ou liberdade garantido pela Constituição. Essencialmente, ele serve para que o Poder Judiciário dê uma solução para viabilizar aquele direito até que o Legislativo cumpra o seu papel. Quando usar? Um exemplo prático. A Constituição garante o direito de greve para servidores públicos, mas por muito tempo não houve uma lei específica. Servidores usaram o mandado de injunção para que o Judiciário definisse regras temporárias e eles pudessem exercer este direito. Habeas datas. Para que serve? Tem duas finalidades principais. A.
Garantir o acesso a informações sobre si mesmo, que estejam em bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E B. Permitir a correção, retificação desses dados, caso estejam incorretos ou desatualizados. Quando usar, uma pessoa solicita seus dados a um órgão público e o pedido é negado ou ignorado. Ela pode usar o habeas data para forçar o órgão a fornecer as informações. Se ao acessá-los notar que os dados estão errados, ela também pode usá-los para corrigi-los. O ideal é que se tente a via administrativa primeiro. O controle sobre suas informações pessoais. Ponto-chave. Assim como o habeas corpus, o habeas data também é uma ação gratuita. Essa gratuidade reforça o princípio do acesso à justiça, garantindo que qualquer pessoa, independentemente de sua condição financeira, possa conhecer e retificar suas informações pessoais. Após garantirmos o controle sobre nossas informações pessoais, a Constituição nos convida a dar um passo adiante, saindo da esfera individual para a coletiva. Ela nos entrega uma ferramenta para atuar como fiscais do que é de todos, a ação popular. A ação popular, a ferramenta do cidadão fiscalizador. Ponto-chave. Qualquer cidadão pode propor esta ação para fins legais. Cidadão é a pessoa que está em pleno gozo de seus direitos políticos, o que geralmente se comprova com título de eleitor, salvo em caso de má-fé. O autor não paga os custos do processo, o que incentiva a fiscalização popular dos atos do governo. Agora que exploramos os 5 princípios do nosso kit de cidadania, é hora de organizá-las em 4 resumos para consulta rápida e eficaz. Vamos lá primeiro findar a ação popular. Para que serve? Permite que qualquer cidadão peça anulação de um ato que seja prejudicial ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Um cidadão descobre que a prefeitura fez um contrato superfaturado para uma obra. Ele pode entrar com uma ação popular para tentar anular esse contrato e proteger o dinheiro público. Vamos agora para o nosso kit prático, nosso resumo. Remédio constitucional. Temos habeas corpus, que serve para a liberdade de locomoção. Ele protege este direito, ou seja, a palavra-chave, habeas corpus, liberdade. Mandado de segurança é para amparar um direito líquido e certo, então, proteção. Mandado de injunção, exercício de um direito impedido por falta de lei. Então, lembre da omissão. Habeas data, acesso e correção de informações pessoais. Informação e ação popular, patrimônio público e moralidade, ou seja, cidadania. Além desses remédios, a Constituição assegura outras garantias que viabilizam o pleno acesso à justiça. Entre elas estão o direito de petição aos poderes públicos, a obtenção gratuita de certidões com defesa de direitos, a prestação de assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos e a indenização por erro judiciário, a gratuidade para o registro de nascimento e a certidão de óbito para os reconhecidamente pobres, bem como para as ações de habeas corpus, habeas datas e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Reforçam esse acesso. Por fim, a garantia de uma razoável duração do processo. Busca combater a morosidade e assegurar que a justiça seja feita. Para arrematar este vasto catálogo de direitos, a Constituição estabelece normas finais que definem como todo esse arcabouço deve ser interpretado e aplicado no sistema jurídico. Normas de aplicação e interpretação dos direitos fundamentais. Os parágrafos do artigo 5º funcionam como normas sobre normas, estabelecendo regras gerais sobre a eficácia, o alcance e a hierarquia dos direitos fundamentais. Eles são cláusulas de fechamento que conferem dinamismo e solidez a todo o sistema de proteção individual e coletiva.
Parágrafo 1º. Aplicabilidade imediata. Esse parágrafo determina que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Isso significa que esses direitos não dependem de leis futuras para terem validade e podem ser exigidos diretamente perante o judiciário. Esta cláusula impede que os direitos se tornem letra morta, conferindo-lhes eficácia plena desde o momento em que a Constituição entrou em vigor. Segundo parágrafo, cláusula de abertura. A Constituição estabelece que o rol de direitos do artigo 5º não é taxativo. Esse parágrafo abre o sistema a outros direitos decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Trata-se de um mecanismo vital que mantém a Constituição moderna, permitindo o reconhecimento judicial de novos direitos não listados, como o direito à busca da origem genética que decorrem dos princípios da dignidade da pessoa humana. Parágrafo 3º. Status constitucional dos tratados de direitos humanos. Esse dispositivo cria um procedimento especial para a internalização de tratados internacionais sobre direitos humanos. Se aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos, esses tratados serão equivalentes a emendas constitucionais. A significância prática é imensa. Cria-se um bloco de constitucionalidade onde o corpo de normas com força constitucional se expande para além do texto original, incluindo estes tratados. Parágrafo 4º. Submissão ao Tribunal Penal Internacional. Por meio deste parágrafo, o Brasil manifesta sua adesão à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, comprometendo-se com o julgamento de crimes graves contra a humanidade, como genocídio e crimes de guerra, em âmbito supranacional. Estas meta-regras solidificam a força e a centralização dos direitos fundamentais, garantindo que eles não sejam apenas aplicados, mas também constantemente expandidos e protegidos no mais alto nível do ordenamento jurídico brasileiro. Cláusulas pétreas e tratados internacionais. Devemos lembrar que o artigo 5º, num todo, é uma cláusula pétrea, ou seja, o artigo 5º não pode ser abolido nem por emenda constitucional. Tratados de direitos humanos, se aprovados em 2 turnos por 3/5 de cada casa do Congresso, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, equivalem às emendas constitucionais. Conclusão. A bússola da ordem democrática. O artigo 5º é a maior proteção do cidadão contra abusos do Estado. A democracia depende do respeito integral a essas garantias. A análise temática do artigo 5º revela que ele é muito mais do que uma simples lista de direitos. Trata-se de um projeto de sociedade detalhado que estabelece os limites do poder estatal e define os valores que devem orientar a legislação, a administração pública e as decisões do poder judiciário, desde a proteção da vida e da dignidade até as garantias de um processo justo e o acesso à informação. Seus incisos e parágrafos formam um sistema coeso e interligado destinado a garantir a liberdade e a igualdade em suas múltiplas dimensões. A compreensão e a defesa contínua desses preceitos não são apenas uma tarefa de juristas, mas um dever de todo cidadão e a garantia fundamental da perpetuidade do Estado democrático de direito do Brasil. E assim chegamos ao final do estudo sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Bons estudos a todos e um forte abraço.